Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui na nossa segunda videoaula do seu curso Planta Baixa de Sobrado, do nosso volume 2. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos então começar aí a nossa jornada aqui na criação de um projeto aplicado ali a uma casa ali de sobrado, né, com 2 andares. No vídeo de hoje especificamente nós vamos então começar a falar aí sobre as etapas do projeto. Eu vou fazer para vocês aqui no começo do vídeo um resumo bem legal para você entender exatamente onde nós começamos a desenvolver a planta, qual é a etapa do projeto que a gente cria ali um projeto de prefeitura, qual que é a etapa do projeto que a gente cria um projeto executivo, tá? Então eu estarei fazendo esse apanhado geral, mostrando para vocês ali todo o início da história, desde quando você tem o primeiro contato com o cliente, realmente até o final ali da constituição da edificação, tá? E aí depois, no segundo momento, eu estarei mostrando para vocês algumas imagens, fazendo alguns comentários sobre croquis, sobre exemplos de planta baixa, e aí depois também eu vou mostrar para vocês o projeto que nós vamos desenvolver então aqui no curso, tá? Então é isso que nós veremos aqui na nossa segunda videoaula. Se você está chegando agora, você não assistiu ali o nosso primeiro vídeo, por favor assista aí o nosso primeiro vídeo, o link vai estar juntamente com essa segunda videoaula para você acompanhar, e ali no primeiro vídeo, ou na primeira aula, eu estou fazendo um apanhado geral, diversos comentários sobre tudo aquilo que você vai ver então aqui durante esse curso Planta Baixa 2, tá? Vai lá, assista, eu tenho certeza que será de grande ajuda para todos os tipos de profissionais, como eu comentei, pode ser aí você um pedreiro, um eletricista, um arquiteto, um engenheiro. Nós estaremos então desenvolvendo aqui um projeto, passando aí para vocês informações bem legais, informações relevantes, como desenvolver e como que é que a gente cria então os projetos de planta baixa. É bastante interessante porque a gente vai constituir então a planta do pavimento térreo, a planta do segundo andar, aliás, do primeiro andar. Depois a gente vai constituir cortes, elevações, vistas, fachada, passando ali por detalhamentos, a constituição de todo o projeto relacionado à prefeitura, ou seja, aquele projeto que vai ser levado para a prefeitura, e também depois nós vamos estar constituindo o projeto executivo, com todos os detalhamentos. Nós vamos falar sobre escadas, nós vamos falar ali sobre os vários procedimentos que a gente deve observar, respeitando normas técnicas na aplicação do projeto que vai diretamente para a obra, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Bom, quando a gente vai constituir um projeto, pessoal, nós temos ali o nosso primeiro contato com o cliente. A partir desse momento, quando a gente tem um primeiro contato com o cliente, nós estamos entrando então nas etapas de um projeto. Eu vou colocar até aí no vídeo para que vocês entendam então quais são essas etapas dos projetos. Nós temos o estudo preliminar, nós temos o anteprojeto, depois nós temos o projeto básico, tá? Depois nós temos o projeto legal ou projeto de prefeitura e por fim nós temos o projeto executivo. Bom, então essas são as etapas que constituem todo aí um projeto, desde então do contato com o cliente, realmente até o final da edificação. Obviamente, pessoal, que dentro dessas etapas, nós temos então algumas etapas intermediárias, tá? Então eu vou estar passando para vocês aqui um resumo de cada uma dessas etapas e fazendo alguns comentários também dessas etapas intermediárias, tá? Então quando você está, por exemplo, num estudo preliminar, significa que você está numa etapa onde você está tendo um contato, um primeiro contato ali com o cliente, tá? Então o cliente ele vai te passar as informações do terreno, então ele pode dizer assim para você, eu tenho um terreno com 30 metros de lado por 12 de frente, ou eu tenho um terreno de 1.500 metros quadrados, tá? Então, você já vai começar a entender qual que é o tamanho da área que você vai trabalhar. Ele vai te passar algumas informações se o terreno está abaixo do nível da rua, se ele está acima do nível da rua, se ele é um terreno com bastante inclinação, tá? Se ele tem uma inclinação na frente, nos fundos ele é mais plano, então você já vai começando tendo uma ideia aí sobre onde você vai constituir o projeto. Ou seja, então tudo isso ainda é um estudo preliminar, tá? Nesse estudo preliminar,
Você vai sentar com o cliente e você vai entender exatamente as necessidades do seu cliente. Porque cada cliente ou cada pessoa tem necessidades diferentes. Por exemplo, a pessoa pode dizer para você que ela tem uma família grande, tá? Ou que ela é uma pessoa solteira, que ela quer uma casa pequena, uma casa mais funcional. Ou, por exemplo, ela tem um deficiente físico na família. Então, tudo isso você está estudando o perfil do seu cliente. Então, nesse estudo preliminar, você vai ali basicamente começar a constituir o projeto em cima das necessidades e do perfil do seu cliente. Nesse estudo preliminar, pessoal, além, obviamente, de você entender o que é o anseio do cliente, você vai começar então a fazer algumas apresentações ou fazer o que nós chamamos de croquis, tá? Que são desenhos literalmente rabiscados à mão. Então você pode pegar uma folha de sulfite e começar a mostrar para o cliente. Ó, então a gente pode pensar em fazer uma casa desse tipo, a gente pode colocar aqui uma casa de 2 cômodos, de 3 cômodos. Aí ele vai te falando se isso vai ser legal ou não para suas necessidades, tá bom? Se você não sabe o que é um croquis, eu deixei algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Ó. Eu vou abrir com o visualizador de fotos do Windows. Literalmente um croquis é um desenho, né? Um rabisco. Pode ser, como eu comentei, numa folha de papel. Pode até ser também já diretamente num AutoCAD, por que não? Ou possivelmente num SketchUp, você fazendo ali uma maquete mais simplificada, um desenho mais simples, mostrando então e fazendo essa troca aí de ideias com o seu cliente, tá? E aí que em cima disso você vai começar a estudar, né? Como o nome já diz, é um estudo preliminar, vocês ainda estão pensando na ideia do projeto, tá? Então você tem vários tipos de croquis, várias informações que você já pode começar a aplicar no seu desenho. Aí vai tendo uma variação, a pessoa vai chegar um dia para você, eu não gostei daquela ideia, vamos mudar o cômodo para cá, vamos mudar o outro cômodo para lá. E aí você vai então fazendo essa troca de informações com o seu cliente. Agora, se você tiver um conhecimento, por exemplo, de perspectiva, fica até mais legal. Por quê? Porque na grande maioria dos casos, os clientes eles não têm ali um conhecimento técnico sobre o projeto, não é verdade? Então, através das perspectivas, acho que eu coloquei algumas aqui, através das perspectivas fica mais fácil do cliente visualizar o que você está querendo. Então, se você ainda não conhece ou não trabalha com perspectiva, é sempre legal você entender e estudar esse assunto, tá? Porque através da perspectiva, como eu comentei, o cliente consegue entender um pouco mais sobre o que você está querendo expor, tá bom? Como por exemplo, olha só, essa aqui é a fachada. Então o cliente vendo um desenho como esse, ele já tem uma visão mais clara daquilo que você está expressando, tá? Então o projeto aí de estudo preliminar, ele é muito importante, pessoal, que é a hora exatamente onde você vai fazer ali o encaixe das ideias entre as suas ideias e entre as ideias que você tem ali do proprietário. Tudo bem? Depois, no finalzinho aqui do vídeo, eu vou mostrar para vocês um croquis que eu fiz do projeto que nós vamos desenvolver, então, aqui no curso Planta Baixa 2. Então, eu não vou mostrar agora de imediato para vocês o projeto já constituído, por exemplo, no AutoCAD, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o croquis para vocês entenderem onde eu coloquei ali os cômodos, onde vai ser a sala, onde vai ser a garagem, e vou fazer um comentário com vocês simulando o que foi que o cliente pediu para mim, tá bom? Então, na verdade, tudo é uma simulação, porque ao final do curso você estará desenvolvendo um projeto e em cima das ideias que você aprender durante todo o curso, você vai aplicar aí no seu segmento e na sua área de atuação, tá bom? Então, depois nós temos o que nós chamamos agora, deixa eu fechar aqui, nós temos o anteprojeto. Já no anteprojeto, nós já temos basicamente definido as ideias do projeto, tá? Então, nós já podemos aqui, nesse caso, já aplicar o uso do AutoCAD, o uso, por exemplo, do Revit ou até mesmo do SketchUp, já constituindo o projeto em si, tá bom? Só que ainda esse projeto, esse anteprojeto, ele é muito passível de alteração. Então, você vai apresentando esse projeto para o cliente vai falando agora exatamente, né, as mudanças necessárias que precisa ser feita no projeto. Ou até mesmo você, né, no decorrer aí de todo o anteprojeto, você vai fazendo alterações necessárias, tá? Lembrando, pessoal, que no anteprojeto
você já pode também, né, até mesmo ali no estudo preliminar, você já pode começar a verificar a situação do terreno, tá? Se aquele terreno ele pode ser constituído aquele tipo de edificação, porque eu não sei se todos sabem, ali dependendo do bairro que você mora, ou dependendo da cidade ou do município que você mora, existem legislações muito diferentes. Então, tem bairros que você pode fazer um comércio, tem bairros que são somente residenciais, tem bairros que são somente industriais, tá? Você precisa saber o uso do solo, você precisa saber se aquele tipo de construção pode ser feita naquele terreno. Você também tem alguns aspectos relacionados à taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, que são assuntos mais técnicos que eu vou explicar aí um pouquinho mais para frente para vocês. Então, cada prefeitura tem as suas regras, cada prefeitura tem ali o seu tipo de legislação. Então, é sempre importante, desde ali do estudo preliminar até no anteprojeto, já fazer todo esse levantamento aí para você saber e entender se o que você está querendo fazer ou se o que o seu cliente está querendo constituir pode ser realmente feito naquele local em específico, tá? Então, no anteprojeto, você pode desenvolver o projeto, caso você queira, até mesmo numa folha de papel, com lapiseira, só que já tudo mais definido, com cotas, ou pode ser no AutoCAD, ou pode ser em qualquer outro software. E esse projeto, o anteprojeto, ele é totalmente passível de alterações aí, quantas forem necessárias. Agora, na sequência, nós temos então o projeto básico. O projeto básico, pessoal, ele já é um projeto mais definido no que diz respeito, por exemplo, a um estudo sobre a obra em si, ou sobre a constituição ali da edificação. Por exemplo, aqui você já vai definir, por exemplo, cálculos estruturais, você já vai ter um levantamento, por exemplo, do terreno que você vai ali constituir a obra, tá? Você tem, por exemplo, todo um cálculo de iluminação, você tem distanciamentos entre ali a fachada, ou seja, entre o meio-fio, a calçada entre a parede ou a primeira parede da fachada da casa. Ou seja, é um projeto, o projeto básico ele é um projeto mais técnico, com várias informações e cálculos bem específicos na constituição do projeto, tá? Eu coloquei aqui algumas imagens, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Nessa imagem, pessoal, nós temos um profissional que ele está fazendo aqui o que nós chamamos de um levantamento topográfico. Esse tipo de serviço geralmente é feito por uma empresa terceirizada, onde ela vai fazer ali todo o estudo da geologia que você tem, por exemplo, ali do lote ou do terreno, informando através de um documento quais são as curvas de nível que você tem no seu projeto, se aquele terreno onde você está querendo fazer esse projeto, o terreno ele tem bastante ondulação, se ele é mais inclinado, se ele é mais plano. Então você tem um estudo muito importante. Como eu comentei, dentro dessas etapas do projeto, nós temos etapas então intermediárias, e dentre elas uma dessas é muito importante ali o levantamento topográfico do seu terreno, né, do terreno que você está constituindo o projeto. Depois desse levantamento, você vai receber um documento parecido com esse daqui, ó, onde você tem exatamente então as curvas de nível do terreno, ou em alguns casos também até do lote inteiro, aliás, da quadra inteira ou do bairro inteiro, tá bom? E em cima disso daqui também, ó, você vai constituir exatamente o seu projeto. Aí você vai ter um entendimento onde será necessário fazer ali um talude, onde será necessário fazer, por exemplo, um platô, deixando o terreno mais plano, constituindo então ali o que nós chamamos de terraplanagem, tá? Outra informação bem importante que a gente tem também, pessoal, é um levantamento que a gente faz com sondagens, tá? É feito também através de uma empresa terceirizada, onde ela vai no local fazer uma perfuração no terreno, extraindo o perfil do terreno, ou seja, o histórico que você tem de todo o solo. Se ali você tem uma argila ou um barro, né, que nós chamamos mais mole, ou se você tem uma rocha específica ali embaixo, se o terreno ele tem um lençol freático muito raso. Então são informações muito importantes que dentro de um projeto básico você precisa ter elas, tá? Porque você vai precisar fazer em cima disso
o estudo estrutural, por exemplo. Tá? Então, um profissional que trabalha com levantamento estrutural, em cima dessas informações, o projeto sofre aí também várias alterações. Tá? Porque, por exemplo, se você tiver um sólido não muito rígido, então as estruturas da casa já mudam. Tá? Então, cada tipo de solo, cada estudo que você tem da topografia e também do estudo aqui, ó, da sondagem do solo, você tem uma variação também na constituição da obra. Tá bom? Não adianta a gente falar assim, eu quero constituir aqui uma casa com 5 andares, com 6 andares. Isso vai depender do tipo de solo também que você está constituindo. Ou seja, no projeto básico, então a gente tem a implantação, a gente vai tratar de estrutura, elementos construtivos e aí vários tipos de organizações funcionais, tá? Dentro do projeto. Legal? Depois nós temos o projeto legal, que é o projeto de prefeitura, que é o projeto que nós estaremos então desenvolvendo aqui no curso. O que é o projeto legal? O projeto legal, pessoal, depois que a gente passou por essas 3 etapas, ali, o estudo preliminar, o anteprojeto e o projeto básico, agora a gente vai gerar um documento com informações mais simples, tá? Mostrando exatamente qual que é a área do seu projeto, onde a casa está localizada no terreno, porque às vezes pode ser que você tenha um terreno grande e a casa não ocupa todo o terreno. Então você vai informar para a prefeitura ou para os órgãos públicos da sua cidade onde está localizado então o projeto. A projeção da sua edificação em relação às extremidades do terreno, porque isso é importante. Por exemplo, tem cidades que você não pode constituir a parede da casa encostada no limite do terreno. Você precisa ter ali uma área de ventilação, você precisa ter uma área separada então do limite do terreno. Então, cada prefeitura tem ali a sua exigência. Então, esse projeto legal, ele é um projeto mais simples, justamente para quem vai aprovar a obra, para quem vai dar o alvará ou liberar ali a obra em si, ele examinar com mais rapidez. Então você não vai colocar cotas específicas mostrando exatamente qual que é o tamanho de um batente de uma porta ou qual que é a distância que você tem de uma janela para outra. Eles não precisam dessa informação. A informação que eles precisam é do tamanho do terreno, onde que é o terreno, tá? Então tem ali a planta de localização, precisa de informações sobre norte solar e principalmente as informações do tamanho dos ambientes. Então, dentro dos ambientes, nós vamos colocar cotas simples, mostrando, esse dormitório tem 4 por 5, esse banheiro tem 1,5 por 3. Então, são informações mais simplificadas. Mas não deixa de ser um projeto muito importante, pessoal. Por quê? Porque em cima dele você já vai mostrar todas as plantas. Então, se o seu projeto é um projeto térreo, você precisa fazer toda a planta térrea. Se ele já é um projeto de sobrado, então você precisa fazer então todas as plantas de sobrado, as 2 plantas. Você precisa apresentar cortes, informações, por exemplo, de gradil também, ou de portões, tá? De caixilhos. Então é um projeto muito importante, mas ele é um projeto com informações ou anotações mais simples, justamente para aprovação em prefeitura. E aí também depois tem a parte do carimbo, onde você vai colocar o nome do projetista, onde é qual foi o arquiteto responsável sobre aquela obra, tá? O endereço da obra e assim por diante, informações ali no lado, no que nós chamamos de legenda também. E por fim, depois nós temos o projeto executivo. O projeto executivo, pelo próprio nome dele diz, é um projeto de execução. É um projeto que a gente já vai começar a aplicar informações muito mais técnicas, informações mais ricas em detalhes. Então é aqui onde você vai colocar as cotas. É geralmente uma planta com uma escala um pouco maior, mais legível e com informações realmente muito técnicas, colocando, por exemplo, paginação de piso, onde por exemplo, que você quer colocar exatamente aquele tipo de cerâmica, onde é que você vai colocar a porta, qual que é a altura da porta, qual que é o distanciamento que você tem, por exemplo, de uma tubulação para um pilar, tá? Ou seja, é um projeto, pessoal, muito rico em detalhes, justamente para quem está na obra
para o mestre de obra, para o pedreiro, para o técnico em edificações, ele ter uma noção exata do que vai ser constituído, com informações, por exemplo, de eixo, o distanciamento ou uma cota de localização de um pilar em relação à frente do terreno, em relação à lateral do terreno. Ou seja, resumidamente falando, é o mesmo projeto que você tem de prefeitura, só que agora com informações muito mais precisas. E uma coisa muito importante, pessoal, o projeto executivo, ele tem que ser um projeto com bastante qualidade e bastante riqueza de detalhes e, além disso, precisa ser um projeto muito preciso. Então, daí a importância da gente trabalhar com uma ferramenta, por exemplo, o AutoCAD. Porque o AutoCAD ele é um programa constituído justamente para você ter velocidade para produzir o projeto e também muita precisão. Tá? Porque se você der uma informação incorreta ali no projeto executivo, a obra, a edificação vai ficar torta, né? Vai ter uma parede ali torta, mas você mostrou aqui no projeto. Então, quem vai fazer a obra, quem vai levantar as paredes, não está preocupado com isso, tá? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Não está preocupado, porque você que vai fazer o projeto executivo tem que se preocupar com riquezas de detalhes e principalmente precisão. Então, esse curso Planta Baixa 2, nós estaremos então já nessas duas etapas. Nós estaremos fazendo o projeto legal, o projeto de prefeitura e o projeto executivo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês ali dentro do AutoCAD quais são então todos esses procedimentos, quais as ferramentas que a gente vai usar. E aí a gente vai voltar com esses assuntos falando aí sobre essas etapas do projeto, tá bom? Dentre elas eu coloquei aqui, até deixei separado para vocês. Se vocês quiserem, pode fazer o download vai estar aí no link para vocês verem essas imagens, tá bom? Já coloquei aqui na tela essa pasta aqui, ó, onde eu vou mostrar para vocês agora exatamente o projeto que nós vamos constituir, tá bom? Eu fiz aqui 3 croquis para que vocês tenham uma ideia. Esse primeiro aqui, ó, é o croquis do projeto térreo. Então, olha só, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, ó, o que nós vamos fazer então aqui no curso. Como eu comentei, pessoal, isso daqui é uma simulação em cima das ideias de um cliente em potencial. Então, eu parti do princípio assim, que o cliente chegou para mim e falou assim, ó, eu quero uma casa que tenha uma garagem para 2 carros, que ele tenha a sala de frente para a rua e que seja uma sala bastante iluminada, que tenha, por exemplo, um jardim de inverno. Aí ele já exigiu que a cozinha não precisaria ser muito grande, ou seja, não precisaria ter, por exemplo, uma copa, apenas a cozinha mesmo, um banheiro externo, área de serviço, uma ampla varanda e uma edícula ou uma churrasqueira no fundo. Bom, então essa é a ideia do cliente. Então, o que eu comecei a imaginar aqui, ó? Eu tenho um terreno que ele não é perfeitamente feito em esquadro, ou seja, ele não está perfeitamente em esquadro, a rua aqui é um pouquinho em diagonal, então aqui nós já temos um ângulo, tá? E nos fundos também. Legal. Então, o que eu imaginei, né? Obviamente, pessoal, isso aqui são minhas ideias, tá? Se você é um profissional da área, um arquiteto ou um engenheiro, um projetista, pode ser que você tenha ideias diferentes, tá bom? Mas em cima do que nós vamos desenvolver dentro do curso, nós estamos livres aí a debater o assunto. Então, você pode chegar para mim e falar, professor, eu acharia que ficaria melhor assim, ou eu acharia que ficaria melhor assado. Então, durante todas as aulas, nós vamos debatendo aí sobre esses assuntos. Pode ser, isso daqui é apenas um croquis, pode ser que esse projeto sofra uma variação aí durante as aulas, tá bom? Aí eu vou falando para vocês, ó, pessoal, eu achei que ficaria melhor aqui, eu acho que aqui ficaria legal assim também. Então, a gente vai, obviamente, nessas etapas, mudando muita coisa aqui também, tá? Então, vamos lá, eu fiz aqui, ó, uma garagem. A medida que eu coloquei aqui, ó, obviamente que ela vai ter que ter um espaço para 2 carros, tá? Eu deixei uma entrada bem legal aqui, ó, uma fachada com um hall principal, um corredor. Esse corredor ele dá acesso à garagem ou a garagem ao hall. Olha que legal, aqui, tá? Onde você vê essas 2 linhas aqui são linhas onde nós teremos futuramente aí um vão ou então portas, tá? Desse hall a pessoa também já tem acesso à sala. Nessa parte da frente a gente pode imaginar uma sala de estar.
Nesse outro trecho aqui a gente pode imaginar uma sala de jantar. Esse cantinho aqui, ó, estou pensando em colocar um jardim de inverno, bem legal ali. A gente pode até pensar em colocar um vidro aqui, tá? Um tipo de uma cachoeira ali. A gente pode imaginar várias coisas aqui. Da sala, a pessoa tem acesso à parte do fundo do projeto, tendo acesso aqui ao banheiro e tendo acesso também à área de serviço, à edícula ou então aqui possivelmente uma churrasqueira, uma área mais aqui gourmet, tá? Aqui, ó, no hall, olha só que interessante, pessoal. Logo de frente para o hall, eu já coloquei a escada. Porque uma preocupação que a gente tem nos projetos, principalmente projeto do tipo sobrado, é o local da escada. Então, particularmente eu, Ailton, eu prefiro começar a fazer a escada e depois eu pensar na situação do projeto. Por quê? Porque se você primeiro pensar no projeto e depois pensar na escada, pode ser que a escada não caiba no projeto. E aí vai dar aquela dor de cabeça, você vai ter que fazer um outro cálculo, você vai ter que ter um espaço para você poder colocar a escada. E será que aquela escada vai ficar confortável? Será que aquela escada não vai atrapalhar ali a locomoção dos moradores da casa? Então particularmente eu, e aconselho vocês também, aí caso você seja um projetista, primeiro pense na escada, se aquela escada vai ser confortável. A gente vai, obviamente, fazer essa escada baseada por normas técnicas, tá? Altura de espelho, altura de pisada, tudo bonitinho. Então, logo de imediato aqui, eu deixei um local livre, bem amplo, para mim não ter problemas com a escada. E aí, em cima da escada, eu fui depois fazendo, então, o restante do desenho, tá bom? E aqui, ó, já de entrada no hall, nós vamos, então, para o andar superior, tá? Uma outra preocupação que a gente tem que ter na hora que a gente está desenvolvendo um projeto do tipo sobrado é justamente isso daqui, ó, pessoal. Ó. Esses pequenos retângulos que vocês estão vendo são pilares. Então, a minha construção aqui do pavimento térreo tem que ser exatamente encaixada com o que nós temos no andar superior. Porque os pilares ou colunas, elas têm que ter uma continuação ali estrutural. Tá? Então, eu não posso, em todo local, colocar, por exemplo, uma viga em balanço. Tá? Eu não posso deixar, por exemplo, um cômodo solto na parte de cima. Então, tudo tem que ser exatamente encaixado. Então, se eu fiz essa parede aqui, ó, da área de serviço até aqui, ou o pilar até aqui, o que eu tenho agora no andar de cima tem que ser bem encaixado, né, no andar de baixo, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês também, agora, o andar superior. Olha só o andar superior. Eu tenho aqui na parte de cima, em cima da garagem, estou olhando agora aqui em cima da garagem, eu tenho uma ampla sacada, tá? Essa sacada aqui, ó, eu tenho o dormitório principal do proprietário, ele tem uma saída para essa sacada, bem ampla, e ele exigiu também que esse projeto tivesse um escritório, um pequeno escritório. Então nós estávamos lá no hall, olha só, aqui eu tenho a escada, depois eu resolvi colocar um descanso ou um patamar, tá? Aqui na escada, e aqui nós temos um outro hall superior. Aqui desse hall, então eu tenho acesso direto ao dormitório, eu tenho acesso direto a um banheiro também aqui em cima, tá? Então a gente tem que pensar em ter esses dois banheiros, tá? Esse banheiro aqui, ó, preferencialmente a gente sempre coloca eles no mesmo alinhamento. Então se você observar, na planta de baixo, o banheiro aqui, ó, está exatamente no mesmo local. Por que isso, pessoal? Por que essa preocupação? Porque aqui você vai ter tubulação, você vai ter uma coluna d'água, você vai ter aqui partes hidráulicas que são importantes. Então não adianta eu fazer um banheiro aqui e colocar o outro banheiro aqui do outro lado. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um custo maior na obra, tá? E uma dificuldade muito maior de um estudo hidráulico e algo nesse sentido. Então, o banheiro, geralmente a gente coloca realmente um mais em cima do outro, tá? Ou seja, então aqui do hall eu tenho acesso ao dormitório, acesso ao banheiro, acesso a esse outro dormitório e acesso a esse outro dormitório. Então eu tenho uma casa que tem uma cozinha, área de serviço, sala e 3 dormitórios. Olha só que legal. E é um projeto bastante amplo aqui, que a gente tem uma sacada bem legal aqui para frente. Aqui nos fundos nós temos 2 janelas, ó, que dá aqui visão para o quintal dos fundos, tá?
Eu deixei aqui também uma terceira imagem mostrando exatamente o nosso projeto agora, ele em corte, tá? Então eu vou explicar para vocês em detalhes como que a gente vai constituir os cortes do nosso projeto. Então eu tenho aqui, ó, a fachada, eu tenho exatamente aqui a parte do hall, eu tenho o perfil da escada, eu tenho aqui, ó, os dormitórios em cima, banheiro, área de serviço, quintal e a nossa edícula aqui no fundo. Tá bom? Então eu quis mostrar para vocês esse croquis. Como eu comentei, aqui ainda é uma ideia para a gente ter o pontapé inicial, para a gente começar a fazer ali no AutoCAD. Então, no próximo vídeo, eu vou pedir para que você já tenha aí o seu AutoCAD devidamente instalado, porque aí eu já vou começar a passar para vocês então as medidas, tá bom? Como eu comentei, não fique preocupado se você tem muito conhecimento ou não com o AutoCAD agora num primeiro momento, porque eu estarei mostrando ferramenta por ferramenta, bonitinho, para a gente então começar a constituir o nosso projeto. Então deixa o seu AutoCAD bem instaladinho. No próximo vídeo eu já vou começar a passar para vocês as medidas que a gente vai constituir o nosso projeto, tá? Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu quis passar para vocês essa ideia aqui das etapas dos projetos para vocês entenderem então como é que funciona e onde é que nós estamos nessa história, tá? Como eu comentei com vocês, então nós já estamos no projeto legal e no projeto executivo, tá bom? Tudo que eu passei aqui para vocês no vídeo de hoje, pessoal, foram informações mais genéricas, tá? Obviamente que nós temos um universo muito maior de informações relacionado a essas etapas do projeto. Você tem, por exemplo, outros tipos de cálculos específicos, você tem, por exemplo, a apresentação de maquetes 3D, você tem, por exemplo, a apresentação de maquetes realísticas através, por exemplo, do SketchUp, do V-Ray, ou seja, você pode também ter etapas de reformas, você pode ter adequação ou também desenquadramento de algum tipo de serviço. Por exemplo, aquele prédio ele servia para um determinado segmento, aí de repente o proprietário resolveu mudar. Então existem muitas outras informações, tá, pessoal? E também, para essas etapas do projeto, exige-se, né, é necessário que a pessoa seja um profissional habilitado, tá? Não é qualquer um que pode chegar lá e falar assim, eu vou fazer uma casa, ou eu vou fazer um projeto, ou eu vou vender um projeto. Então, você precisa realmente estudar, ser um profissional, um técnico em edificações, um eletricista credenciado, um arquiteto, um engenheiro realmente credenciado. O que eu comentei com vocês aqui no vídeo são ideias, tá? Para que todos que estão assistindo o vídeo entendam, como eu comentei, onde é que nós estamos aqui na criação do projeto, tá bom? Então, ao final do curso, o que vai acontecer? Se você é um profissional habilitado, você vai ganhar mais conhecimento com relação à parte espacial do projeto. Você vai entender melhor como que é feito as projeções, como que é feito os cortes, como que é feita a planta em si. Se você é por exemplo, uma pessoa que trabalha com obra, você é um pedreiro, um mestre de obra, é um curso muito bom para você entender o que o arquiteto, o que o engenheiro está querendo passar para você, tá? Então você vai ser capaz de poder ler e interpretar essa documentação. Então é um curso, como eu comentei lá no primeiro vídeo, muito útil, que vai abranger aí vários segmentos ou vários profissionais que tenham interesse de desenvolver projetos em geral, tá bom? Pessoal, muito obrigado então mais uma vez e aguardo vocês então, como eu comentei, com o AutoCAD bem instaladinho, onde eu estarei já passando informações para vocês bem específicas aí sobre o nosso projeto, tá? Pessoal, fiquem com Deus, aquele grande abraço de sempre e muito obrigado aí pela atenção de todos e até mais. Tchau, tchau, pessoal.